Agora também eu queria puxar o gancho, né, com as situações que aconteceram, né, não a nossa cidade especificamente, mas a gente sabe que o estado teve um impacto muito grande. Eu digo que eu tive a sensação de que fosse como se tivesse sido uma mini pandemia, Foi né? bem complicado. Porque foi muito intenso, né? E em muito pouco tempo, muitos negócios, inclusive, acabaram se extinguindo. Então, queria que tu trouxesse também toda essa questão do impacto, né, direto ou indireto para os negócios, né? Vocês se sentiram impactados? Muito, muito. Os primeiros dias ali, a nossa região iniciou-se por aqui, né? A nossa região foi atingida primeiro. Então, logo que aconteceu toda a tragédia, a primeira semana, os primeiros 10 dias, a gente viu um recuo de mais de 40% de presença de clientes / pacientes dentro da clínica, como de faturamento. E aí começa nós como líderes, né? Como que eu faço para pagar o salário do funcionário? Como que eu, né? Há uma grande preocupação para isso. Então ali acaba entrando a inteligência emocional do empreendedor, do empresário, do gestor, e ele tem que encontrar forças muitas vezes de onde não tem. Por isso a importância de não estar sozinho, por isso a importância de estar acompanhando algumas pessoas que podem orientar. E eu vejo aquele cenário, a gente infelizmente teve clientes, pacientes que vieram a óbito, perderam tudo, né? Então a gente entra com o lado humano, a parte realmente de entrega. A gente virou ponto de coleta, como a maioria das empresas, a gente foi uma das primeiras empresas a começar a doar água, porque o ano passado, quando isso aconteceu, também fizemos isso. E a nossa operação de guerra, que eu chamei, que eu convoquei toda a equipe, falei, nós vamos entrar numa operação de guerra, literalmente. Só que a nossa guerra vai ser com o emocional das pessoas. Então a gente pegou uma lista gigantesca de pacientes e começou a ligar todos os dias, o dia inteiro, para todos esses pacientes, para saber se eles estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa. Isso aqui, regional, né? Aonde a gente começou a mudar a energia da equipe. Porque a equipe se abateu demais, porque era muita notícia triste, era muita informação ruim chegando, né? Então, quando a gente mudou o nosso estado emocional, a nossa energia interna, a gente conseguiu entregar mais pelos nossos, fazendo isso de exemplo. Então, a gente começou a conversar com outros empreendedores, fazendo um pequeno movimento. Porque uma das coisas que eu considero e que eu aprendi nesse momento, como ação social, uma das ações mais bem vistas que existe no mundo, e claro, isso é uma bandeira que eu levanto, é gerar emprego. Porque quando você gera emprego para alguém, você está gerando força de vida, você está gerando uma posição na sociedade, essa pessoa se sente valorizada pelo que ela é capaz de gerar. Então manter empregos é de extrema importância. Então por isso o empreendedor ele precisa encontrar estratégias, ele tem que levantar a mão e pedir ajuda, né? Porque se a gente for depender de um estado ou de outra situação, demora muito para chegar. A gente viu isso acontecer. Quem é daqui sabe o quanto demorou essa ajuda a chegar. Que quem se movimentou foi o próprio empresariado aliado à política. E isso fez com que acontecesse, né? Eu acompanhei aqui o prefeito Farroupilha, é um cara incrível, né? E foi lindo o que ele fez, como levantar a bandeira de, ó, precisamos de ajuda, né? Mas, além de pedir ajuda, não podemos ficar parados. Então, a gente fez o nosso melhor e percebemos, em pouco tempo, a recuperação daqueles 10 dias que ficamos parados nos próximos 20 do mês. E a gente não recuou em faturamento. Não crescemos referente ao período do ano passado. Claro. Mas o cenário que estava desenhado para acontecer seria de 40% de recuo se a gente ficasse parado. Sim. Então tem que se movimentar, Juliana. Não dá para ficar parado. Haja o que houver lá fora.